Pessoal, vamos em frente, vamos seguir aqui trazendo um outro destaque para vocês. Está aqui aberto o Nunes Marques, já que a gente falou agora há pouco do Cássio. É isso? Nunes Marques vota a favor de condenação de Jefferson. Mendonça diverte. A gente está falando do Roberto Jefferson agora. Matheus Coutinho é quem trouxe essa reportagem. O Mendonça citou falta de prerrogativa de foro. Ele foi o único ministro a se manifestar nesse sentido. No voto, André Mendonça disse que condenar ou não Jefferson não seria a atribuição, né, do Supremo. O Cássio Nunes Marques votou pela condenação, mas divergiu em relação ao tamanho da pena. Com os votos, o Supremo condenou Jefferson a mais de 9 anos de prisão por incitar violência contra autoridades. Em 2021, para Mendonça, episódios envolvendo o ex-deputado não teriam relação com as investigações sobre milícias digitais ou outros casos que estão em andamento no Supremo. Trata-se da primeira divergência aberta em relação ao entendimento de Alexandre de Moraes, que já foi seguido por 6 ministros. O Cristiano Zanin discordou da pena dada ao ex-deputado, propôs uma condenação menor, mas concordou em manter o julgamento no Supremo. O entendimento de Zanin foi seguido pelo ministro Fachin. Para Mendonça, porém, a interpretação para manter o caso no Supremo foi demais elástica. Ele fala em bravatas de Jefferson Mendonça no voto, repetiu argumentos apresentados em julgamentos anteriores, quando o Supremo decidiu se iria ou não manter a análise de uma denúncia na corte. O ministro classifica como bravatas os discursos de Jefferson, incitando violência contra autoridades, e diz que eles não têm relação nenhuma com protestos golpistas de 8 de janeiro. Nunes Marques concordou com a maioria da corte pela condenação do ex-deputado. Ele propôs uma pena mais baixa, de 2 anos e 11 meses de prisão e multa, né, também. Nunes Marques defendeu a incompetência do Supremo para julgar o caso. Ele argumentou que a conexão com os eventos de 8 de janeiro não se sustenta e que o caso já havia sido remetido à primeira instância. E aí, Sakamoto, me diga. O caso, a condenação é mais um caso triste, né? É o desfecho de mais um caso triste do comportamento do então presidente do PTB, né, Roberto Jefferson, né, que foi um dos arautos de ataques à democracia por parte do bolsonarismo durante o mandato do ex-presidente. Roberto Jefferson, diante da certeza de impunidade, atacou sistematicamente, ameaçou autoridades, né, provocou e incitou a violência contra essas autoridades utilizando as redes sociais, e aí a gente pode até discutir, além disso, tem uma discussão importante a respeito da responsabilização das plataformas, né, deveria ter sido aprovada via Congresso, né, mas a Câmara suspendeu e agora o STF está discutindo isso, porque o Roberto Jefferson utilizou-se das redes sociais para atuar nesse sentido de incitação de violência. E esse não foi o único caso, e o Roberto Jefferson ainda teve outros problemas, né? Vamos lembrar que em 2022, no meio da campanha eleitoral, Roberto Jefferson recebeu a bala policiais federais que haviam ido cumprir uma ordem judicial, né? Porque é o seguinte, o Roberto Jefferson estava solto, né? Só que ele sistematicamente continuou fazendo ataques a ministra Carmen Lúcia, outros ministros do Supremo. O que aconteceu é que o Supremo falou: então traz de volta, vamos prender de volta, né? E aí porque estava descumprindo, né, decisões judiciais. E aí ele recebeu o pessoal lá no interior do Rio de Janeiro, onde ele tem residência, a bala. Ele feriu, sabe, policiais federais, sangrou, atirou, né? A granada. Oi? Tinha Granada, verdade. granada. Fuzil e granada. Teve fuzil e granada, né? E o mais louco é o seguinte, porque vamos colocar pequeno parênteses, né, gente? Roberto Jefferson, homem rico, sabe, político, orientação ideológica convergente com boa parte das forças policiais, não aconteceu, tipo, ele foi preso depois, beleza, conversaram com ele, tem aqueles vídeos dos agentes conversando com ele de forma tranquila, harmoniosa. Isso me lembra bastante que vamos lembrar aqui que há alguns dias um morador de uma cobertura em Pinheiros, também que tinha um arsenal em casa, recebeu a polícia a bala, estava atirando do alto da cobertura, recebeu a polícia a bala, né? E também não aconteceu nada.
com ele, né? Eu não estou torcendo para que acontecesse com o Roberto Jefferson com essa pessoa. Só estou comparando que, enquanto isso, na mesma época, né, desse rapaz que atirou essa semana agora que passou, um rapaz em Santos, né, foi preso na sua residência, né? Teriam achado arma, teriam achado droga, e ele foi morto. Qual que era a cor do rapaz? Negro, É. né? Então, o que acontece? Pobre, porque era uma favela. Então, eu tô querendo só colocar o seguinte: só para lembrar esse caso, porque o Roberto Jefferson saiu incólume, saiu muito bem, como deve sair todo brasileiro de uma abordagem policial. Só que, infelizmente, isso acontece com um brasileiro rico e branco, que se fosse pobre atirando, Ah, né, já sabe o vamos que falar a verdade. aconteceria. Ele atirou contra os policiais, né? O Sakamoto poderia ter acabado pior Não, mas e esse seria até foi granada, justificado, foi porque fuzil. colocou a vida dos policiais em risco, né? Muitas vezes nas periferias isso não acontece, a pessoa tá lá de costas e leva um tiro, né? Então a diferença é Porque maior até o ainda. pessoal falou assim: mas em Santos o rapaz também atirou. Eu falei, gente, mas o Roberto Jefferson atirou, bomba, fuzil, saiu ileso. O outro rapaz na cobertura, o máximo teve um machucado porque usaram um cachorro para poder desarmá-lo. Pô, é uma É. tática bem melhor do que atirar na pessoa. E em Santos mataram a pessoa simplesmente. Falaram, mas trocou tiro, mas mataram. A mãe pedindo, desesperada, não mata meu filho. O que eu tô querendo colocar com isso? Tô querendo colocar que é o seguinte: o Alberto Jefferson é um personagem que sempre desrespeita a lei, que sempre ataca as instituições, que ataca fisicamente as instituições à É, bala, é. né? E tem gente ainda hoje dizendo que é tudo um grande exagero contra Roberto Jefferson. O Brasil é que é um grande exagero, não é a justiça sendo feita contra uma pessoa que sistematicamente Sim. usava a Constituição para limpar a sola do sapato.